Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Estamos chegando. Um abraço para você, assinante da NET, que nos acompanha através da TVI, canal 8. Também no nosso site, o tvitap.com.br, em todo o planeta Terra. No nosso Facebook também estamos ao vivo para você. E hoje vamos falar sobre pescaria, tudo em nome de Bolsa Creto, uma usina de soluções construtivas Camargo, Plano de Assistência Familiar. E hoje estreando conosco Jackson Nunes, garantia de bons negócios sempre para você. Programa Telescópio, hoje excepcionalmente estamos aqui na apresentação. O Maurício e o Beni Luiz não puderam estar e nós fomos convidados. E hoje temos um assunto palpitante para você aqui na primeira parte, que é falar sobre pescaria. Conosco aqui em nossos estúdios, o Francisco Antônio Brizola Giriboni, ele que é primo do pessoal lá. Um abraço, Giriboni. Obrigado. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores. E vamos falar hoje sobre o Dia do Pescador, né? Porque hoje é dia de São Pedro. É o dia que estamos comemorando o Dia do Pescador. São Pedro e São Paulo, né? São Pedro e São Paulo. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo. A Igreja Católica vai fazer as suas festividades no domingo, comemorar. E nós hoje vamos falar então sobre pescaria nessa primeira parte. Nós vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural e voltamos na sequência então com o programa Telescópio. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Estamos de volta com o programa Telescópio e hoje o nosso assunto nessa primeira parte é sobre pescaria. Afinal, é o dia da pescaria hoje, São Paulo e São Pedro. Como que devemos chamá-lo? De Giriboni ou de Chico? Francisco, pode falar Francisco, né? Francisco, o que é pescaria? Conta para nós e para o nosso telespectador o que é pescaria. A pescaria podemos definir em duas modalidades. A pescaria hoje recreativa e a pescaria que é para subsistência, né? Na primeira pescaria é? Recreativa. Recreativa. Hoje tem, vamos poder delimitar assim como uma pesca esportiva. Hoje a pescaria ela tem essa modalidade de pesca esportiva e tem a modalidade que é profissional, que é a ideia de subsistência. Então eu encaro com essa pescaria esportiva como um exercício de paciência, um exercício de concentração e um exercício de sensibilidade. Porque na medida que nós se dirigimos à natureza, porque também é um exercício de contato com a natureza. Porque na medida que nós vamos para uma beira do rio, ou então o mar, nós estamos em contato com aquela natureza e para a gente capturar o peixe, na parte, recreativa, você precisa ter uma certa paciência de esperar o peixe. Você tem que ter aquela concentração para ver o momento da sensibilidade que o peixe vai fisgar o seu anzol. Então, isso aí favorece vamos dizer assim, um relaxamento na gente, porque tem até aquele provérbio não é uma frase que se fala, né? Tá nervoso, vá pescar. Então, eu vejo hoje essa pescaria recreativa, como um momento em que você vai lá relaxar, deixa todas as suas preocupações, toda a sua preocupação fora daquele momento, e você ganha energias para voltar no dia seguinte em trabalho, esquece tudo. Então eu vejo hoje a pesca recreativa, a pesca esportiva, que se desenvolveu muito no Brasil e em relação a todo mundo, aí, que hoje está favorecendo um monte de pessoas que está, assim, vamos dizer, usufruindo dessa
qualidade que a pesca traz para a pessoa. Eu fico até pensando comigo aqui, estou pensando aqui, eu não sou uma pessoa paciente. Quando você fala em paciência para ficar na beira do rio, quanto tempo a pessoa tem que, quantas horas a pessoa precisa dedicar no mínimo para dizer que eu tenho paciência, consigo ficar na beira do rio? Geralmente porque na medida que você captura um peixe lá e você sente aquela adrenalina que traz para você aquele bem-estar, você praticamente aquele momento de querer pegar um segundo, um terceiro, você pode pensar horas até. Tem gente que vai até a hora de manhã, de 6 horas da manhã e fica o dia inteiro pescando. E quando a gente pesca, qual a diferença entre pegar um peixe pequeno, vamos dizer aí um lambari, um peixinho pequeno de quantas gramas? 100 gramas? 100 gramas, pode chegar a 100 gramas. E pegar um peixe de 3 quilos na vara aí, no anzol mesmo? Não, a sensação é altamente diferente, porque na medida que o peixinho pequeno é muito menos trabalhoso pegar. Agora um peixe grande, você tem que tomar aquele cuidado de não deixar ele arrebentar a linha, para não deixar ele entrar em galhadas que podem também dar um brasão na linha e arrebentar. Então a emoção de um peixe grande, que se torna às vezes, conforme é o caso, até um troféu na hora que a gente pega, né? É muito mais prazeroso do que pegar. E existe aquela história, todo pescador conta história mesmo ou são verdades? Exatamente, até outro dia o cara falou, né? O dia do pescador devia ser 1º de abril, né? Porque pescador conta às vezes muita mentira aqui. Às vezes pega aquele peixe grande que ele fala, né? Mas é isso aqui, né? Ele ergue a mão. Não dá para você diminuir um pouquinho o tamanho do peixe? Então, mas às vezes é isso aí que eu falo. A vantagem da pescaria é que dá para você medir o peixe pelo braço, né? Então, exatamente. Então é interessante que esse folclore que surgiu sobre que pescador fala mentira, mas é por causa dessa adrenalina, por causa desse prazer que dá em você conviver com a natureza e pegar um peixe lá, que o peixe talvez seja só a consequência desse bem-estar, da concentração que eu falei para você, dessa, vamos dizer assim, dessa tranquilidade que traz a pescaria depois que você volta para casa, que você relaxou. Você esquece tudo quando você está pescando. Você está concentrado naquele alvo que é pegar aquele peixe. A pessoa esquece, então, quer dizer, que ele, por exemplo, ele costuma muito ficar no WhatsApp, lendo lá o WhatsApp, na internet. Ele esquece tudo isso quando está na pescaria? Esquece tudo, porque se não se concentrar naquele momento, você perde. Não tem um fundamento a pescaria. Porque à medida que você joga a vara, no caso falando de questão de vara, de pesca de barranco, embarcado, você tem que estar atento para poder ver o momento em que tem aquela fisgada, porque às vezes o peixe ele fisga com pouca sensibilidade. Então você tem que ficar ali naquela tensão, concentração, vendo para você poder fazer. A gente consegue ver ou não? Não, a gente não consegue. Tem óculos agora hoje Sei. Que você consegue ver mais ou menos quando o peixe sai perto da superfície. Mas acontece o seguinte, eu considero a pesca como um paralelo com a caça. Porque, veja bem, nós temos no DNA nosso, aqui vamos dizer assim, celular, que o homem pré-histórico começou a caça para sobreviver, depois que teve a era glacial. Então o que acontece? Então você vê que a pesca ela está relacionada um pouco, porque você vai lá caçar um peixe praticamente. Porque até os indígenas caçavam peixe com arco e flecha, já viu essa cena, né? Então eu faço um paralelo entre a caça, porque então esse instinto nosso de pescar está relacionado com a caça, de você pegar lá e estar atrás. E uma caça precisa ter aquela concentração para você não perder o alvo. O foco, né? Então por isso que eu falo, então às vezes você tem vai ficar mais de 1 hora talvez precisando pegar um peixe. Tem que ter paciência, você vai treinar sua paciência na hora da pesca. A gente poderia definir assim como local de pesca 3 lugares. Eu não sei, Pesca e pague. Pesca e pague, o rio, que tem a correnteza, e o mar. E o mar, exatamente. Existe mais alguma coisa ou não? Então, hoje praticamente são esses os mais conhecidos. E qual que é o mais difícil de pescar? O mais difícil de pescar, conforme a época, o rio às vezes se torna um pouco difícil. O mar, se você tiver, porque hoje existe muito equipamento, né? Existe sonar, existe GPS que localiza o peixe, né? Mesmo no rio? Mesmo no rio. No rio existe também essa possibilidade. E às vezes se conta com a experiência de algum pirongueiro, algum que mora lá no local, que leva você para pescar. Agora, veja bem, no rio e no mar é aventura, você não sabe o que vai vir. Num pesqueiro, como já existe aquela criação, você já sabe os peixes que foram colocados lá. Então, às vezes se torna mais fácil no pesqueiro pegar um peixe,
porque já está o peixe lá pronto para isso. E no rio também tem a correnteza, que é um adversário, né? Exatamente, também, que é um adversário. E conforme a cor da água também, né? Que às vezes o peixe, com a água barrenta, tudo, a possibilidade do peixe ser capturado é um pouco menor, né? É mais peixe de couro que se pega com barro. E ele se esconde muito com a se água esconde, barrenta? que nem, por exemplo, a melhor época de pesca é a época de calor, onde você vê que o peixe praticamente ele sai para beira, porque o peixe tem o sangue frio, né? Então ele procura a parte mais quente para poder, vamos dizer, para ele poder ficar ali sobrevivendo. Então na época de calor tem mais chance de você pegar, porque na época de frio ele se encosta lá embaixo e fica paradinho, porque ele já tem sangue mais frio. Então a época melhor para pescar é a época de calor. E o que sensibiliza o peixe para ele buscar o anzol lá? Claro, o alimento que está lá, mas o que é interessante colocar no anzol para que o peixe vá de encontro? Então, hoje você tem modalidade, hoje você usa a pesca, a isca viva e as iscas artificiais, que são simulacros de peixe, né? Que fazem com que o peixe seja enganado, vamos dizer assim, né? Só que esse peixe... Pode mostrar na nossa câmera. Na outra câmera, que tem esses peixes aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente. São iscas artificiais. O Léo vai mostrar pra gente. Que são simulacros que vão fazer com que o peixe seja praticamente enganado na hora de você capturar. E o que seria, no caso, então, um formato de peixe? É um formato de peixe. E daí isso aqui faz com que a pesca se torne mais dinâmica. Porque como são iscas inertes... Esse aí, por exemplo, o que é? Isso aqui é imitando um peixinho Aqui é um peixe com essas coloridas que faz a atração também, porque às vezes o peixe também ele vai por contraste. Às vezes, pelo contraste que atrai. Ah, é? Isso aí. Então, o que acontece? Então, por isso que existem variações de cores nas iscas, para poder, conforme a situação da água no dia, você tem que ter vários tipos de isca para você poder dar aquela isca certa que o peixe vai chegar e vai vir. A gente, como é amador na pesca, Sim. Eu perguntaria para você, hoje, a utilização da minhoca, do pão, ainda existe? Existe, claro que existe. E é bom? O peixe se sente atraído? Sente atraído. O que aconteceu? Usava-se muito a isca viva, e hoje, como existe uma mentalidade de conservação ambiental, surgiram as iscas artificiais para poder substituir as iscas vivas. Então, o que acontece? Hoje, e com esse advento das iscas artificiais, a pesca, como eu falei, ficou mais dinâmica. Você que tem que jogar a isca e você que tem que dar o movimento dela, para ela simular como se fosse um peixe ferido, como se fosse um peixe passeando na frente do outro predador. Então ficou interessante isso. Então, hoje a pesca com isca artificial é uma pesca dinâmica, por isso que ela se torna até mais recreativa. E pesca de isca viva, você tem que jogar a isca viva e esperar que o peixe venha e pegue. Mas você falou em peixe predador. Como que você sabe onde que tem o peixe que é predador, que ele vai buscar isca viva, no caso, exatamente, outro peixe? No açude temos a traíra, que é predador, que são peixes de ataque. A traíra é um predador? É um peixe predador. Ela ataca, peixe de ataque. No rio Itapetininga, por exemplo, temos a tabarana, temos até o dourado também, que pode vir, que vem tudo da bacia do Paranapanema. Todos os peixes que tem na bacia do Paranapanema, ele também sobe para o rio Itapetininga. Então, às vezes, chega a pegar até dourado, chegaram a pegar até pintado algumas vezes aí. Então, são peixes esses peixes de ataque são aqueles peixes mais rápidos, que se atraem. Então, uma traíra, quando se joga uma isca artificial, e começa a balançar ela faz até barulho, ó. Quando você colar, ela fica brava e vem e ataca isso aqui. São peixes de ataque. Aí que você vê aquele, chega até a pular. Aquele peixe que tem bastante, como que chama mesmo? Que não é comestível, ele ataca bastante pessoas, inclusive. A piranha? A piranha. A piranha, não. Tem bastante no rio Itapetininga? Existe piranha, existe tudo. E daí, como que você faz para se livrar, para não pegar a piranha? Isso é difícil porque às vezes a piranha, como ela é muito predadora e vem de monte, você tem que contar com a sorte de passar o cardume e ir embora para pegar. E às vezes eu falo que a piranha também é comestível, eles fazem um ensopado de piranha, diz que é até afrodisíaco. É? Mas você não gosta da piranha? Qual peixe que você gosta? Vamos ver. O peixe que eu gosto, hoje que você gosta aqui, não que seja pescado, né? O peixe para comer ou para pescar? Para comer. Para comer seria o salmão. Salmão. Seria a própria traíra. A traíra também é deliciosa. Mas são peixes de água salgada, né? De água salgada. A traíra também...
Não, a traíra já pega em açude. A traíra, ela gosta muito de banhado, né? De banhado, exatamente. Ah, e tem algum método especial? Vamos explicar para o nosso telespectador também como que é o método especial para fritar uma traíra, por exemplo. Bom, isso aí, a parte de culinária já fica difícil. Não é com você? Não é comigo. Existem métodos aí que eles fazem um corte na traíra que tira até a possibilidade de aparecer o espinho. Existem pessoas com esses artifícios que fazem uma traíra que fica saborosíssima. Só que essa parte da culinária já fica... Não é com você. Não é comigo. E qual o peixe mais espinhento que nós temos, então? O mais espinhento, eu acredito que a piranha seria um dos mais espinhentos. A traíra também? A traíra também tem muito espinho. Agora, os peixes de água doce já não tem isso, né? De muito espinho, né? Não, mas a traíra seria de água doce, né? Desculpe, de água salgada. De água salgada? Não, existem alguns também, mas são menos, porque os peixes de água salgada já são maiores. Então a parte óssea dele já fica mais, são maiores, então são mais fáceis de você manusear e tirar essa parte, né? Certo. Nós já voltamos nesse assunto, mas é que mandaram uma pergunta para a gente aqui. Bom, já falamos, quais são a modalidade de pescaria? São aquelas duas que você falou, né? A recreativa e a... E a de subsistência, né? Que seria, a de são os profissionais, né? São pescadores profissionais. Ah, tá. Então, quer dizer, esse pessoal da subsistência já tem... Eles gostam de pescar mais com rede, né? Exatamente, com rede. Porque eles precisam de muito material, né? Exatamente. Isso aí já é uma pesca já mais direcionada para comércio, às vezes, também, né? É proibido a pesca de rede, assim, para quem não é profissional? Não, é proibida. É só para profissional. Que tem autorização. Tem que ter autorização. Exatamente. Ah, tá certo. Aí perguntaram para nós aqui também, qual a diferença entre pesca e aquicultura? Então, a pesca é essa extração do peixe de rios, de lago, de mar. A aquicultura já é, vamos dizer assim, a criação de peixes e todos os organismos marinhos que vivem na água. Então, veja bem, hoje existe muito essa criação de peixes, porque o que está acontecendo? Como existe muita pesca, às vezes é predatória, tanto no mar como no rio, o que está acontecendo? Está havendo uma escassez de peixe. Então, começou-se a ter uma cultura de você produzir o peixe para consumo. Como que é essa produção de peixe? Então, hoje existem esses criames de peixes aí que fornecem peixe para os pesqueiros. Entendeu? Existe uma criação que eles fazem com a desova do peixe e tudo, e fazem uma criação como se fosse lá uma criação, vamos dizer, como se fosse uma pecuária, só que é de peixe, vamos dizer assim. Quer dizer que, então, hoje nós temos, por exemplo, para consumo próprio, um local que produz o peixe já. Exatamente. Assim como a granja produz o frango. Exatamente. E o pesqueiro é um caminho disso aí. E geralmente os peixes que estão pesqueiros são produzidos nesses locais de produção desse peixe para... E quais são esses peixes que são mais utilizados assim para formar assim? Então, tilápia, hoje tem o tambaqui, tem o pacu, que são peixes que... Nós estamos falando de peixe de água doce só, né? Peixe de água doce, exatamente. Que eu estou falando mais porque eu estou relacionando mais com a relação à nossa área aqui em Itapetininga, né? Que seria, vamos dizer que, incentivando o pessoal a pescar por aqui em Itapetininga, na nossa região, né? Já que você está falando nisso, qual é o melhor rio para pescar, o Itapetininga ou o Paranapanema? Não, o Paranapanema é muito grande, né? Então tem muito mais variedade, né? É? Mas o Itapetininga tem a vantagem de ser mais estreito, você tem mais a possibilidade, né? De pegar. Mas o Paranapanema, ele fica mais largo, mais grande, maior, de um trecho ali para frente, não é? Exatamente, ele fica num trecho onde forma a represa, né? Que faz uma parte da represa, pouco antes da represa, ainda ele é grande ou é pequeno ainda? Não, ele é grande ainda também. Sempre. Mas ele é muito mais piscoso do que o rio Itapetininga, só que às vezes os peixes do rio Paranapanema migram às vezes para o rio Itapetininga. Tem essa migração, né? Ah, existe a migração? Existe. O que o Paranapanema deságua no rio Paraná, né? É no rio Paraná, exatamente. Você já foi pescar no rio Paraná? Já fui no rio Paraná. E lá sim é grande, né? Já é grande, exatamente. Então essa ligação do Paraná entra no Paranapanema e assim fica essa circulação de peixes, né? E o número de peixes que a gente encontra no Paraná é muito maior do que no Paranapanema, no Itapetininga? Muito maior, exatamente. O Paraná é um berço de criação de peixes, né? Por que é uma diversidade maior de peixe lá do que em outros rios? Porque o pessoal pesca muito aqui, ou o que é? Tem isso também, mas também tem porque o Paraná é uma bacia muito grande, né? Não, mas então... proporcionalmente, eu digo proporcionalmente, porque se encontra pouco peixe no rio Itapetininga, por exemplo, não é? Encontra porque, veja bem,
tem que se ver também colocar a preservação do peixe, né? A preservação do rio também. Isso aí também influi muito, né? Porque esse desmatamento que está vendo, ele faz com que até chova menos, né? Então o rio fica até menos com o nível mais baixo. Isso aí, com o nível mais baixo, a produção de peixe é menor. Porque o que acontece? O peixe precisa de espaço. Quanto maior a profundidade do rio, mais quantidade de peixe vai ter. Essa seria a vantagem, então, do Rio Paranaíba e do Rio Paraná. Qual que é a profundidade maior, assim, do Paranapanema, por exemplo? 10 metros de... Chega a ter passado de 10 metros. E o rio Itapetininga? O rio Itapetininga, eles falam até 5, 6 metros. Tem lugar onde tem lá uns fossos, né, que pode acontecer. E nesse local tem bastante... Tem, geralmente quando tem fosso tem peixe. Aquele peixe que não enxerga quase, a gente encontra no qual rio aqui? Qual seria esse peixe que não enxerga? Acho que o bagre, né? O bagre? O bagre geralmente está em qualquer lugar, ele dá no rio também, né? Dá também? Dá. E o bagre gosta geralmente da água mais turva, né? Eu tenho que fazer perguntas para você, Pode que fazer, eu não sou pescador. Mas por isso que é interessante, porque a intenção nossa é realmente incentivar quem não está também no ramo da pesca para ver qual que é essa, vamos dizer assim, esse prazer em pescar, o que a pescaria traz como benefício para a pessoa. Por exemplo, por que a gente tem o cascudo, por exemplo, que é um peixe que a gente encontra em água doce, mas mais rios com pedras? É isso mesmo ou não? Porque o cascudo ele gosta de ficar lá embaixo na pedra? Na pedra, lá no fundo do rio. Ele gosta de grudar lá. A subsistência dele é ali embaixo. E o nosso rio Itapetininga é o peixe mandi? O mandi também. Mandiúva também é um peixe muito encontrado no rio Itapetininga. Então, mas ele gosta mais do tipo de água do rio Itapetininga do que, por exemplo, o cascudo, né? Exatamente. O cascudo dificilmente vamos encontrar no rio Itapetininga. Tem menos probabilidade de pegar o cascudo. Tá certo. Vamos ver a outra pergunta que mandaram para nós aqui. Os praticantes da pesca amadora são obrigados a possuir licença para o exercício da atividade? É necessário. Uma conscientização que nós temos que dar aqui é o seguinte: esse pagamento da taxa que vai para o Ministério da Agricultura? Da Pesca e Aquicultura são recursos que vão ajudar também a preservar o meio ambiente e a preservar também a pesca. Então é obrigatório, só estão isentos aí os aposentados e os a mulher maior de 60 e homem maior de 65 anos. Mas eles não precisam ter uma autorização? É bom entrar na internet e pegar uma autorização do IBAMA para poder comprovar que é aposentado e... sim. Mas é bom. E a taxa, por exemplo, a licença para pescar em barranco é R$20, a licença para pescar embarcada é 60. E a validade dessas licenças, até quando que é? É 1 ano, ela vale por 1 ano. Vale por 1 ano? Por 1 ano. Quer dizer, se fizer em janeiro, vale até dezembro. Até dezembro, daí tem que renovar. O que acontece se a pessoa for pego sem a autorização? Ela pode ser multada, apreendidos os equipamentos. Por quem? Pela Polícia Florestal. É pela Polícia Ambiental, que hoje que faz a fiscalização dos rios. Ela pode perder isso aí, né? Agora com uma varinha de mão pequena, tudo isso aí eles não levam em consideração, né? Porque você não está... Agora com molinete, com isca artificial, daí você tem que ter melhor ter autorização. Interessante. Explica pra gente então quais são os tipos de pescaria que a gente pode fazer com a vara. Então, as varas você pode utilizar, por exemplo, aqui eu vou mostrar uma vara básica aqui. Isso, enquanto isso o menino mostra pra gente lá. Que seria aqui, ó. Esse tipo de vara qual que é? Esse aqui é uma vara telescópica. É uma básica para você começar a pescar, né? Que você chega, ó, coloca a linha, coloca o anzol lá, pode pôr chumbado, pode pôr a boinha. Esse seria a pesca básica. Você pode pescar de barranco isso aqui. Quantos metros? Essa aqui tem 2,70 metros. Não, mas de anzol? A de anzol? Não, aí você vai ver a profundidade do rio que você vai pescar e o tamanho da profundidade para ver, e também para você calcular a que altura o peixe está fisgando. E o máximo, mínimo e máximo, qual seria? Não, depende, por exemplo, aqui 1,2,70 metros, você podia colocar uma linha ali de uns 2 metros, 2,5 metros. Tamanho da vara aqui. Certo. Para colocar. Isso é o básico. Depois você pode pescar também. Mas, Francisco, já chamaram o nosso intervalo, nosso apoio cultural aqui. Nós precisamos ir para o nosso apoio cultural e vamos continuar sobre esse assunto, porque é palpitante o assunto. Exatamente. Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência, então, com mais uma parte do programa Telescópio. Telescópio.
Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Estamos de volta com o programa Telescópio e hoje, nesse momento, estamos falando aqui então com o Francisco sobre pescaria. Afinal, hoje é dia do pescador. Cuidado com as mentiras aí, né, Francisco? Exatamente. Mas voltemos ao assunto, então. Você estava falando sobre quais são os tipos de vara que a gente pode utilizar na pescaria. Então, essa é uma vara telescópica, né, que praticamente substituiu a vara de bambu. O menino vai mostrar pra gente lá fora. Daqui a vara, né? Aí. Daqui a vara que Não vai pescar o menino lá, hein? Exatamente. Ela substituiu a vara de bambu. Então ela é praticamente fácil de manusear. Você pode, inclusive essa aqui é uma tática, né, de você torcer ela para guardar, que é muito importante, né, para evitar de quebrar. Torce, tá? Porque às vezes a gente tem a tendência de querer fazer assim. O certo é você pegar e torcer e guardar assim. E na hora também de abrir a vara, aquela prática, né, olha, fica pequena para você levar. Ninguém vai ter aquele velho hábito que existia, né? Quando via a pessoa, por exemplo, no ônibus com vara de bambu, já fala, ih, olha lá o vagabundo, já vai pescar. Então, isso aqui já disfarça, muita gente compra disfarçar para não querer que ninguém fique sabendo que ele vai pescar. Que ele está, como que é? A mensagem que o pessoal passa mesmo, tá estressado, vai pescar. Está nervoso, vai pescar. Por isso que eu falei para você, a pessoa que é um exercício de paciência ali que tira todo o seu nervosismo, né? Você volta a outro depois de uma pescaria. Até fala assim, né, que os dias de pesca que você tem, Deus não conta como dia de vida, né? Você ganha. Olha a importância da pesca. Pois né? Esse é o nosso pescador, o Francisco. Mas daí essa vara, depois tem uma outra vara, qual então, seria? Daí essa é uma modalidade mais simples que você pode... Se deixar, ele vai contar muita mentira aqui. Exatamente, esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Não, são verdades, né? Exatamente. Essa aqui seria uma vara de molinete que usaria com este molinete aqui. Que é um molinete que é um equipamento que foi inventado depois da carretilha. Que o primeiro foi inventado a carretilha, que a carretilha ela faz o papel de um carretel, né? Então a linha anda aqui como se fosse um carretel. Então o arremesso dela é mais forte e a vara de carretilha é diferente da vara de molinete. A vara de carretilha, ela é colocada aqui em cima. Não se usa mais? Usa. Então a vara de carretilha é aqui, ó. A linha corre por cima da vara. Aqui, ó. E ela tem menos atrito com os passadores do que a vara de molinete. Entendeu? Então, assim que funciona a vara de carretilha. Você instala a carretilha aqui. Daqui em cima. Deixa eu fazer só para você ver como é que funciona. Deixa eu tirar só aqui. Ó. Nossos milhares de telespectadores que estão nos acompanhando lá. Você, aliás, pode ligar para a gente aqui no 99709-3518, 99709-3518 e a gente formula a pergunta aqui para o Francisco. Foi falar em mentira, aconteceu aqui já. Não há mentira, né? São verdades. Mas eu vou colocar o do molinete aqui. Vamos lá. Esse é o molinete, esse então, é o molinete, né? Utilizado na pescaria. Na pescaria. Em mar ou na água doce ou salgada? Esse pode ser usado em mar e em água doce. Olha lá, você vai acompanhando na sua casa aí? Deixa eu só pegar aqui para travar aqui. Você ensina as pessoas a pescarem também? Lá na loja a gente faz tipo uma consultoria para a consultoria? Pessoa, exatamente. Então o molinete ele funciona assim, ó. Aqui vai ser enrolada a linha vai passar pelos passadores. Você abre aqui, ó, o regulador de linha e o lançamento faz, depois que a linha cai na água, você faz, ó. E daí fica. Tem a fricção, que é para cansar o peixe, que quando o peixe é pego lá, para ele não forçar o molinete, você solta aqui, ele vai puxando a linha. Daí depois você trava aqui e vai puxando. Agora esse aqui seria o molinete. Enquanto você vai preparando aí, eu pergunto para você o seguinte: quantos minutos tem que ficar para cansar o peixe, um peixe grande, 3 quilos, por exemplo? Depende do tamanho do peixe, né? Se for um peixe grande... 3 quilos? Daí depende, né? Porque aquilo que você tem que fazer, olha, o equipamento que você montar, o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma linha compatível com o equipamento que você está fazendo. Mas de tudo que tem que arrebentar, seria a linha. Então você não pode colocar uma linha, vamos dizer assim... como se diz assim, uma linha...
Por exemplo, por número, 10, 12... Uma linha acima da capacidade da carretilha, que daí a linha vai resistir e vai acabar estragando o material aqui. Ah, é? Então o certo é você fazer uma adaptação, ou deixar tudo Mas, equilibrado. Francisco, eu quero até fazer uma pergunta, é o seguinte, que tal se você pega um peixe lá, por exemplo, de 5 quilos, você fala, puxa, esse peixe a minha carretilha não vai aguentar, e daí como você faz? Aí que está a esportividade da pesca. Ah. Aí que está o troféu, de você conseguir pegar um peixe com equipamento pequeno, leve. Aí vai ser um troféu. Uma carretilha pequena, uma linha fina, a vara que vai quebrar 5 quilos, que ela aguenta 3 quilos. Se você conseguir tirar aquele peixe, é um troféu. Isso aqui é um troféu. Aí que está a habilidade de você pescar. Mas se você quer desistir do peixe, como que você faz? A decisão você vai ter que cortar a linha. Ah, só cortando a linha. Só cortando a linha. Mas aí que está a esportividade. Daí o que acontece? Requer mais tempo para você daí cansar aquele peixe. Se um peixe comum se tira em meia hora, que ele vai ser 1h30, 2 horas. Até quando ele cansar, ele vem na linha. E não você tem pega perigo na linha, pega a linha. Não tem perigo da linha arrebentar? Claro que tem. Por isso que você tem que manejar. Tem que saber, dando linha, voltando, até ele cansar. A hora que ele planar ali, você vai compulsar lá, né? Que interessante, hein, Francisco? É interessante, é isso que eu falo. Hoje é um exercício de paciência, é um exercício de habilidade que você volta outro para casa depois de uma pescaria. Mas explique pra gente aí da... Então, daí a carretilha ela entra por cima aqui, né? Você tem o arremesso. Então, a diferença entre a carretilha, como eu falei para você, a linha corre como se fosse um carretel aqui. O molinete, a linha já sai torcida aqui. Mas os dois têm função específica para a pesca, né? Entende? A carretilha é mais difícil de manejar, porque o que acontece? Como ela é um carretel ágil, você jogar o arremesso, ela pode, se você não souber controlar o escape da linha, ela pode formar uma cabeleira, sair toda a linha na sua mão aqui. É? Só que você tem um controle melhor. Na carretilha você pode jogar, apontar lá para o lugar que você quer com a isca, ela vai direto. E geralmente a carretilha a gente usa mais isca artificial. Ela é mais própria para isca artificial. Então hoje está muito na moda. E quem começa a pescar, eu sempre falo, quem começa a pescar com carretilha, não quer saber de molinete mais. Por quê? Porque daí fica mais prático, né? Você pega o jeito, é mais rápido, você consegue ter mais uma sensação melhor, cara, com a carretilha. Tem problema de faixa etária? Por exemplo, a pessoa da faixa etária mais velho, por exemplo, ele gosta de pescar sem carretilha, sem nada? Então, vamos dizer assim, criança eu aconselharia começar com um molinete. Criança pode começar com a biscaninha do barranco, depois partir para o molinete. Depois que ficar mais sofisticado, que pegar aquele gosto mesmo, pode partir para a carretilha. Que daí a carretilha é outra opção. É outra opção que requer mais habilidade de você poder usar ela e tirar o máximo possível desse equipamento aqui. Tá certo. Então a cor da água e a temperatura varia na quantidade de peixes pescados? Varia, né? Então, agora é época de inverno mesmo, o peixe já fica recolhido. E como que a gente sabe que, por exemplo, não é período de pescaria, quando o peixe está subindo isso seria a piracema. A piracema no Brasil aqui, a pesca é paralisada em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Esses 4 meses que vamos dizer assim, que são estipulados para que haja a reprodução do peixe. É a época que o peixe vai reproduzir, então é cancelada a pescaria, não se pode pescar nada. Mas são só alguns peixes, né? Que praticam a subida da correnteza lá. Não, praticamente eles deixam para todos. Todos os peixes? Todos os peixes têm que estar proibidos de pescar. Isso é a conscientização, né? Por isso que eu falo, nosso slogan da loja lá é: eu sou pescador e preservo a natureza. Quais são os meses que não pode pescar, então? Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro. Dezembro e janeiro são meses de muita chuva. E daí? Por isso mesmo, essa chuva é para auxiliar o peixe a reproduzir. Porque na medida que ergue o nível da água, ali eles ficam se reproduzindo. E seria covardia você pescar ali, né? Tem que deixar reproduzir. Porque isso eu falo, nós temos que ter essa consciência de preservar a natureza para poder deixar para os nossos netos pescar, vamos dizer assim, nossos filhos, né? Certo. Usufruir dessa alegria, né, de pegar um peixe e ter... E diga pra gente, então, já que estamos orientando o nosso telespectador, conte pra gente qual o tamanho do peixe ideal para consumo, ou vou jogar ele na água novamente? Não, existe uma tabela. Hoje praticamente, o que eu falaria para você? Hoje eu sou a favor dessa pesca esportiva, pesca e solte. E deixar para consumir esse peixe que é criado nesses criames. Então o certo é você, quando pegar um peixe, deixar aquele peixe criar no rio mesmo. Rio,
até mar conforme o tamanho do peixe, porque existem medidas que o IBAMA coloca conforme o tamanho. O certo é você entrar na internet e ver, que tem até uma relação aqui que coloca aqui a quantidade a medida de peixe que você pode tirar. Não sei se daria para... Ele vai mostrar uma parte aí, sim? Se dá para cá, só para você ter uma... E a pessoa pode buscar na internet, então? Exatamente, o que é autorizado tirar conforme o tamanho. Porque nós temos que ter esse espírito de preservação, né? Porque... Afinal, a criançada está vindo aí depois, exatamente, tem que continuar gostando da pescaria, né? E outra coisa, você tendo esse espírito de preservação, o que nós estaremos preservando, você mantendo o peixe? Nós estaremos preservando a água, que é um líquido essencial para a nossa vida e está querendo se escassear. E quais são os benefícios que o peixe traz para a água, então? Para a água? É. Não, o que ele traz para a água é bom, vamos dizer assim, além dessa fluência de pessoas que ele traz, porque hoje o ser humano, a população nossa está aumentando muito, né? Então o que acontece? Hoje nós temos que ter a mentalidade de conservar os rios. E a ida eu vejo que a conservação, o benefício que o peixe traz para a água é do pescador ir lá e pegar essa água, esse peixe, e estar consciente de que ele tem que conservar aquele rio, aquela água, porque senão ele não vai ter peixe para ele pescar, ele não vai ter esse prazer mais. Nesse ponto é que eu vejo que o peixe ajuda a preservação do meio ambiente. Do meio ambiente, né? Tá certo. Francisco, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. O que faltou a gente falar sobre pescaria que você gostaria de falar hoje? O que eu gostaria de pescar eu queria conscientizar as pessoas da qualidade e do prazer de se pescar relacionado com aquilo que eu falei para você, de preservação do meio ambiente. É um convívio que às vezes vejo hoje que muitas crianças hoje preferem estar agarradas num videogame, ou então hoje no celular que ficou praticamente robotizando as pessoas. É largar isso de lado e pegar um domingo, ou então um final de semana, coisa, e ir na beira de um rio, ir num pesqueiro e conviver com a natureza, respirar aquele ar puro, sentir, ver aquele gosto de esquecer os problemas. Volta a outra pessoa. É uma transformação que acontece quando você vai na pescaria. Porque aquele ato de... Não precisa nem trazer o peixe. Que nem eu falo para você, pesca e solte. Mas o fato de você ter aquele exercício da sua paciência, o fato de você ter aquele exercício de concentração e o fato de você aumentar a sua sensibilidade, porque você tem que estar ali, ó, na hora que o peixe pegar, você tem que fisgar. Isso aí traz um benefício saudável para a gente. Então isso aí é que eu falo que vão pescar. Está nervoso, vá pescar. E na beira do rio é bom pescar? É ótimo pescar. É ótimo? É ótimo. Você toma algumas na beira do rio ou não? Não, eu não bebo nada. Não? Não bebo. Ah, que bom. E qual foi a melhor história que você ouviu de um pescador? Você lembra? A melhor história? É. São tantas que contam, porque às vezes a gente vai contar, ele acha que é verdade e a gente acha que é mentira. O meu pai, por exemplo, pegou um peixe que só a fotografia dele pesava 11 quilos. 11 quilos, tá vendo? Então... Só a foto dele. Então isso que eu falo, falar de uma história de pesca tem esse problema porque geralmente eles vão falar que é verdade e a gente vê às vezes que exagera. Mas é isso que está o folclore da pesca, é isso que reúne amigos, é isso que faz com que você vê, olha quantas hoje existem viagens para Manaus, que vão para Mato Grosso, tudo pessoas que vão junto, que fortalecem a amizade, tudo com o foco na pesca. Então eu vejo o benefício que a pesca traz em termos pessoais, em termos de equilíbrio da pessoa. Tá certo. Mostramos tudo que se tinha para mostrar? Praticamente mostramos as linhas aí, mas a gente pede quem quiser, a gente dá outra orientação na loja lá, e pode vir. Aonde que é a loja mesmo? É na rua Campos Salles, 603, é o Fran se pesca. É o Fran? É o Fran. Antigamente ela tinha um resumo no nome de cada pessoa, hoje é só sua, né, Francisco? Praticamente, Só sua. Então tá certo. Mas a gente nunca vai deixar de lado aqueles que nos ajudaram a construir, né? E eu quero deixar aqui claro também, uma pessoa que muito nos incentivou nesse ramo nosso, é que é o seu Roque Rolim Guilherme. Esse foi um dos baluartes da pesca aqui em Itapetininga, que ainda pesca. Ele que nos favoreceu, que de 94 a 2001 nós fazíamos um torneio de pesca no dia 20 de outubro, no aniversário do Rio Itapetininga. Nós só paramos porque daí começou a exigência do IBAMA para poder... E naqueles torneios, antes do torneio que a gente fazia, o peixe o maior peixe, o menor peixe,
o pescador mais novo, a pescadora mais velha, o pescador mais novo, tinha tudo prêmio para tudo isso aí. E antes daqui tinha cerimônias mostrando que nós estávamos ali para pescar, mas também para conscientizar da preservação daquele rio como um benefício para a nossa existência. Tá certo. Francisco, obrigado pela sua presença conosco certo, aqui. Foi muito esclarecedora a sua palavra. Claro, o assunto é muito extenso, tem muito para conversar. Você ficou devendo de contar a história para a gente aí. Então, essa aí eu peço que passe na loja que eu conto a história. Então tá certo. Obrigado, então, muito Francisco. Obrigado pela atenção. Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência falando sobre autismo. Fique... Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Mas, na verdade, não dá para dizer se Estamos de volta, então, com o programa Telescópio. Numa gentileza de apoio cultural com Bolsa Creto, uma usina de soluções construtivas. Camargo, plano de assistência familiar. E também estreando hoje conosco o Jackson Nunes, garantia de bons negócios sempre. Agora, na segunda parte do programa Telescópio, vamos falar sobre autismo. Conosco aqui, ela que é a doutora Rosana Cirineu, psicóloga, vai falar sobre autismo. Prazer em tê-la conosco aqui, Rosana. O prazer é até meu de estar podendo falar um pouco sobre esse assunto, que eu penso que é muito importante para a nossa população poder estar esclarecendo um pouco sobre isso. Vou começar com a primeira pergunta aqui para você. Em Itapetininga nós temos quantos autistas? Saberia dizer? É difícil? O percentual, olha, por exemplo, então, da população? Eu não sei dizer aqui em Itapetininga, mas hoje as pesquisas que tem, essa pesquisa vem mais dos Estados Unidos, que faz mais essa pesquisa, é que hoje é uma pesquisa, é um resultado que a gente da área diz que é um resultado absurdo. Eles dizem que temos um autista para cada 68 pessoas. Tá certo. Para cada 68 mil. 68 mil. É um autista. Tá certo. É muita coisa, né? Assim, seria autista o tempo todo. Vamos começar pelo início aqui. Eu já perguntei, mas eu quero saber. O que é autismo? Como que a gente sabe que a pessoa é autista? Então, o autismo, ele é um transtorno, ele é um problema neurológico, né? É genético. A criança nasce com isso. E ele vai se manifestar principalmente através da linguagem. Quando eu digo linguagem, eu não estou dizendo exatamente a fala. Eu estou dizendo a linguagem é uma forma que a pessoa tem de se expressar. Não precisaria ser necessariamente através da fala. Por isso que a gente consegue detectar no bebê. Tem como detectar que o bebê ele é um bebê que vai caminhar para um autismo. Porque é um bebê que não se comunica. Através do olhar, por exemplo. Que interessante. Então, autismo, para a gente identificar uma pessoa, quando for criança, é possível já, né? Bebezinho. Bebezinho, né? Bebezinho. Assim, recém-nascido. Isso, recém-nascido. Existe, e assim, esse trabalho com bebês, ele começou na Europa, no estudo da França, junto com a Itália. É uma equipe lá de psicanalistas, de neurologistas, neurobiologistas. Eles começaram a estudar isso já há mais de 20 anos. Já é feito toda essa pesquisa lá, desse trabalho. Eles pesquisaram, de início, há um tempo atrás, eram 15 mil bebês que foram pesquisados. Porque como que começou isso? Foi o seguinte, teve um neurologista lá da Itália, e ele começou dizendo que se conseguisse detectar o autismo no bebê, teria como reverter isso. Aí uma psicanalista francesa, aí ela ouve essa história desse neurologista, essa teoria dele, e ela fica com aquilo guardado. E quando ela vai para a Itália, e lá na Itália tem uma fundação chamada Fundação Stella Maris. É uma fundação para autistas, São autistas já maiores, tem autistas de toda idade.
E aí ela encontra os médicos de lá. Eu posso ir falando assim? Pode, claro. Ela encontra dois médicos de lá, o Dr. Filippo Moratori e a doutora Sandra Maestro. Eles são psiquiatras dessa fundação, e aí eles conversando sobre isso, de olha, a gente teria como, se tivesse como detectar no bebê, a gente poderia ver como fazer para estar revertendo isso. E como eles trabalham nessa fundação Stella Maris, que é uma fundação de autistas, eles pediram para os pais das crianças, né, das pessoas que estavam na clínica, para trazer os filmes de quando eles eram bebês. Porque na Itália era assim de praxe, nascia um bebê na família, os avós davam uma filmadora para eles poderem acompanhar o desenvolvimento daquele bebê. E aí os pais assim cooperaram muito com essa pesquisa, levaram os filmes e aí eles ficaram estudando esses filmes dos bebês. Aí essa psicanalista, a Madame Lasnik, aí ela consegue, ela é conhecedora, né, da teoria psicanalítica, da teoria de Freud, do Lacan, ela consegue entender o que falta no bebê. Assim, como detectar que um bebê vai ser autista, que ele está caminhando para isso. A gente não diz que o bebê é autista porque não pode dar esse diagnóstico antes de 3 anos de idade. Tá? Mas a gente sabe que esse bebê está indo para o autismo, ele vai ser um autista. Né? Então, eles estudando isso, eles conseguiram entender. E aí ela conseguiu entender que, na verdade, assim, o bebê ele tem as fases de desenvolvimento, que chama do circuito opcional. O primeiro tempo do circuito opcional, o bebê mama, ele procura, né? Ele pega o peito, uma madeira para mamar, que é uma coisa da sobrevivência. O segundo tempo, o bebê chupa a chupeta, chupa o dedinho, né? Que é uma coisa mais de prazer, já não é mais pela fome. E o terceiro tempo do circuito pulsional é quando o bebê ele se oferece para o outro, né? Ele põe a mão na boca da mãe muitas vezes, ele se oferece assim numa forma de brincadeira, né? E aí o bebê que vai se tornar autista, ele não tem esse movimento. A partir do qual movimento que ele não tem? Esse movimento de se oferecer. Se oferecer. De se fazer ser olhado, ele quer a atenção, E aí porque assim, o autismo ele é um problema genético, ele é um problema neurológico. Então assim, a criança ela precisa dessa interação, né? Interação viva, né? Interação viva eu digo porque é interação de pessoas, não de TV, de iPad, essas coisas, dos vídeos, né? Ele precisa dessa interação, porque assim a parte neurológica mesmo, o cérebro dele vai se desenvolvendo cada vez mais. Né? E no autismo tem sim um déficit na parte de sociabilização do cérebro, neurológica mesmo do bebê. E aí quanto mais você incentiva, mais você consegue fazer com que desenvolva essa parte. E então assim, hoje a gente tem como diagnosticar que esse bebê vai ser um autista. Eu queria perguntar para você, há tipos de autismo ou não? Quais são os tipos? Há autistas assim que são mais graves, que são mais difíceis, e tem aqueles que são mais leves, né? Hoje a gente tem esse aumento absurdo de autismos, porque na verdade o DSM, que é o manual, né, que classifica os transtornos mentais, eles englobaram tudo como autismo, tudo virou autista. Tá? O DSM-4 e o 5. Então, antigamente tinha, ao invés de ser autismo, era psicose infantil, que pra gente que estuda é bem diferente, mas eles colocaram tudo, Asperger, tudo virou autismo, tá? Porque tem algumas características muito parecidas, né? Parecidas, mas não quer dizer que seja realmente. E tem aquele autista de alto rendimento, que é o autista que ele aprende as coisas muito facilmente, né? E tem o autista que tem muita dificuldade. Então, isso que eu ia perguntar para você. A criança, por exemplo, os pais não perceberam que ele era um autista. Aí ele vai para a escola. E como que é o rendimento dele na escola? Os professores percebem? É muito complicado. Então, o que acontece é que muitas vezes os pais percebem, principalmente a mãe, percebe que aquele bebê tem algo de diferente. Especial, né? As mães normalmente elas falam muito assim de, nossa, ele não me olha. Aí um bebê que eles falam, ele gosta muito de luz, mas não é que ele gosta muito de luz, o bebê nasce para sentir atração pelo rosto humano,
ele é como se ele fosse programado, vamos dizer assim, para sentir uma atração pelo rosto humano. E esse bebê, não. Ele acaba sentindo muito mais atração por objetos, por luz, do que pelo rosto humano. Então, é um bebê que você olha para ele, ele realmente desvia o olhar. Ah, que interessante. Você pode ligar para a gente aqui no telefone 3527-8099. Daqui a pouco vamos colocar aí na tela, o 3527-8099, tá aí. Ou no nosso WhatsApp da TV também, que é o 997840955. E você pode participar conosco também, você que tem uma curiosidade de saber alguma coisa sobre autismo. A Rosana Cirineu, psicóloga, está aqui conosco e fala com a gente. E eu pergunto para você, você assistiu aquele filme He-Man? Que tem um autista lá? Aham. E ele sobressai, né? Por exemplo, ele olhou lá numa caixa de fósforo e falou que tem 240 palitos, sei lá quantos palitos tem. O autista chega nesse ponto mesmo? Não, é difícil. É bem floreado, né? É bem floreado, né? Tem muitos, assim, que tem uma capacidade incrível, a gente sabe que sim, que tem isso. Mas, assim, para chegar naquele nível de olhar e dizer já quanto tem ali, é bem mais difícil, né? Assim, não, eu estava falando isso porque o autista, a gente pelo menos leva aquela mensagem de que ele é capaz, ele é sobrenatural até, né? Mas não tem nada disso. Não são todos. Tem uns que não conseguem realmente aprender absolutamente nada, né? Porque se ele não consegue se relacionar de forma alguma, ele realmente vai ter muita dificuldade, né? Porque a criança autista, ela não se relaciona. A maior dificuldade dela é no relacionamento, né? Ela não se relaciona, ela se agride. Se agride? Como se agride? Ela bate a cabeça na parede, ela fica se batendo, ela fica se machucando. Então, o autismo é algo muito grave. Aquilo lá foi muito floreado, né? É um filme. Assim, pode chegar, tem sim. Tem muitos estudos com autistas, teve a colaboração de autistas adultos. Isso na Europa. Como que é a colaboração do adulto? De dizer como eles enxergam as coisas. Por exemplo, a luz, esse tipo de lâmpada, eles enxergam piscando. As imagens na TV, eles não enxergam assim uma coisa só. Eles enxergam como se fosse aqueles filminhos Super 8 antigamente. Alguma coisa assim. Então, eles dão umas colaborações. Mas isso são autistas que estão muito bem adaptados, que não é num grau assim gravíssimo, né? Porque ele tem assim graus, a gente pode dizer assim, mais leve, mais um grau que pega de uma coisa mais grave mesmo, né? Então, só pra gente, o filme, então, ele foi muito exagerado. Não existe aquele tipo de autista. Não posso dizer assim, não existe em hipótese alguma, eu acredito que não, né? Mas, vai saber. Mas eu acredito que não, assim, aquilo é muito floreado, não chega. Tá certo. Eles têm um grau, uma concentração deles é muito grande. Como eles não se distraem com as coisas, eles conseguem se concentrar muito. Eles não se distraem com as coisas? Não. Nada leva ele à distração? Não, quando eles estão focados em alguma coisa naquilo. Tanto que é muito comum, né? O autista, ele pega qualquer coisa, às vezes um pano, qualquer coisa, e ele fica o dia todo mexendo naquilo, mas muitos não tem essa coisa assim, ele não tem a parte da imaginação. O autista mesmo, ele não pega um brinquedo e vai brincar com o brinquedo, ele não sabe dar uma função para aquilo. Que interessante, ele não tem uma criatividade. Não tem, ele não tem a parte da imaginação, do imaginar. E ele tem essa capacidade de, voltando um pouquinho no filme lá, alguns, eles têm a capacidade de absorver coisas melhor do que nós? Do que um ser normal? Depende do autista. Até por ele ser muito, muito concentrado, muitas vezes sim, ele vai absorver. A concentração dele acaba sendo muito maior. Claro que eu estou falando isso, mas tem tipos e tipos de autistas, certo. Não são todos, né? Tem autista, aquilo que eu falei, que não consegue aprender absolutamente nada. O que a gente está chegando à conclusão é que o autista não é um bom negócio a pessoa ser autista, né? Não, é terrível. É terrível. O caso de autismo é muito triste, é muito difícil. Claro que se a gente pega, quanto antes a gente pegar para tratar, a gente consegue uma evolução muito melhor. Assim, você consegue deixá-lo muito adaptado, mas se você pega um autista, até um autista que não teve nenhum tratamento, é terrível. Ele não se relaciona com ninguém, você não pode mudar a rotina dele, você não pode ir num lugar diferente com ele, ele entra em crise mesmo. Em crise, as crises são muito complicadas.
Tá certo. O programa Telescópio, você pode ligar aqui no 3527-8099, 3527-8099, ou no nosso WhatsApp, 997840955, que está na tela aí para você ver. Nós vamos para o nosso apoio cultural em nome de Bolsa Creto, Camargo e Jackson Nunes, e voltamos na sequência com mais uma parte do programa Telescópio. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Estamos de volta com o programa Telescópio, ao vivo, nesta quinta-feira para você. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui substituindo o Maurício, o Beni Luiz. Tudo em nome, com apoio cultural em nome de Bolsa Creto, Camargo e Jackson Nunes. E estamos falando sobre o assunto palpitante para você aqui, que o assunto é autismo, com a psicóloga a Rosana Cirineu. Rosana, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre a quantidade de autistas no mundo, e você falou que há uma pesquisa nos Estados Unidos. Vamos só corrigir-a. Ah, tá. Então, eu falei de 68 mil, mas não. É um autista a cada 68 habitantes. Que coisa impressionante. É muito, né? É muito. É absurdo, né? A gente sabe que é absurdo. Mas por que esse número absurdo? Primeiro porque o DSM, que é o manual que classifica os transtornos mentais, o DSM-4 e o DSM-5, eles colocaram tudo como autismo, né? A psicose infantil, a criança que muitas vezes não tem nada, mas é uma criança mais quieta, mais retraída, muitas vezes entra como autismo. A gente recebe muito diagnóstico errado. Vem como autista e de repente a criança tem um problema auditivo, né? Às vezes tem um problema até visual mesmo, então às vezes a gente recebe e fala, essa criança não é autista. E aí muitas vezes o médico acaba insistindo que e a gente já teve, e aí era um deficiente auditivo. E como que é a identificação? Você falou sobre a identificação de um médico, mas tem que ser um médico especialista em autismo para identificar ou qualquer médico poderia? É muito simples para identificar, tá? Deixa registrado para nós mais uma vez. Tá, então, a gente tá com esse trabalho, em Sorocaba já vai ser feito lá, a prefeitura lá, os médicos vão ser convocados, os pediatras, a passar pela capacitação. Isso, capacitação. E que o instrumento utilizado é chamado de PREO, foi feito na França, mas nós temos um também feito aqui no Brasil, que está sendo muito utilizado. Hoje existe uma lei que o bebê deve passar, uma lei estadual e lei federal, que o bebê deve passar por essa avaliação. Mas aqui em Itapetininga, eu acredito que a gente ainda não tem esse trabalho para fazer a detecção se esse bebê vai ser autista ou não. Que são os dois instrumentos usados, o PREO e o IRD. O IRD ele foi desenvolvido aqui no Brasil. O quê? IRD, o nome. É identificar risco no desenvolvimento infantil. Então nós temos esses dois instrumentos. É muito fácil, 5 minutos você identifica. É muito, muito fácil. Mas a faixa etária seria... Então, se for identificado até 9 meses, entrar com a intervenção até 9 meses, reverte. Né? Então, a gente viu muitos casos na França de bebês que tinham, né, todo indício de autismo. O bebê realmente não olhava, ele desvia o olhar da mãe, ele não olha, o bebê assim fechado, e com a intervenção isso reverte 100%, reverte totalmente. Então isso é muito importante que os pediatras saibam fazer essa identificação, porque aí já é encaminhado para a intervenção. E é muito rápido a intervenção, assim, em torno de 2, 3, no máximo 4 meses, a gente já consegue reverter isso, e aí essa criança não vai ser um autista. Ele vai ter um desenvolvimento normal. Rosana, vamos deixar bem claro para o nosso telespectador que pode ligar para a gente aqui no 3527-8099 ou no WhatsApp
o 997840955 e falar conosco, quem tiver dúvida. Mas enquanto a pessoa não aparece com sua dúvida, eu quero deixar bem claro o seguinte: então, Itapetininga não existe essa preocupação com o serviço médico de descobrir se a pessoa é autista ou não. Se o bebê, não tem não isso, há assim, preocupação pelo menos aqui. assim, pelo que eu vi até hoje, o tanto que eu tentei colocar esse trabalho aqui em Itapetininga, eu não consegui com os pediatras. Eu tive 2 pediatras só que realmente receberam super bem e se interessaram por isso, mas assim, foi bem difícil com os outros pediatras. E elas prestam serviço para o serviço público? Não, elas não prestam. Não prestam serviço, não, elas não prestam. E aí é importante as mães saberem, assim, a mãe que tem um filho já autista, o risco dela ter um outro autista é bem maior, né, de vir um outro autista. A gente saber que o bebê não deve ficar na frente da TV, na frente do vídeo, do iPad, porque... O bebê que você diz, menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Às vezes até maiorzinho, mas assim, menos de 1 ano é um risco muito grande, porque o cérebro dele está em desenvolvimento. Ele precisa de interação viva, é isso que o psiquiatra diz lá da Itália. Eles precisam de interação viva, eles precisam de pessoas comunicando. Esse trabalho também vem sendo feito, fora do Brasil muito mais, nas creches, com as professoras das creches. Como as crianças vão para as creches com 4 meses normalmente de idade, as crianças já estão indo para as creches, as tias podem identificar. Essa capacitação em Sorocaba. Então conte pra gente como que a tia pode identificar. Vamos deixar bem claro, Rosana, porque nós temos aqui pessoas com facilidade e dificultadores do outro lado. Então, sim, lá na creche, a tia pode identificar como? Pode. É uma criança mais quietinha, uma criança mais retraída, isso, uma a criança com mais 4 meses, 5 meses. Isso. Normalmente é aquela criança que é muito quietinha, né? É um bebê de risco. E o bebê, assim, a gente está conversando com ele está rindo, ele está brincando com a gente, né? Aí eu viro, Toninho, estou conversando com você e o bebê está aqui. Se o bebê continua tentando chamar a minha atenção, a gente vê, esse bebê não tem um risco. Mas às vezes eu brinquei com ele, eu brinquei aqui com ele, estou conversando com você, ele vira para a luz e fica para a luz. Entendeu? Então muitas vezes a mãe fala, mas o bebê não me olha, eu vou brincar com ele. Aí o pediatra brinca com ele, ele responde ao pediatra. Aí o pediatra fala, não tem nada. Porque o pediatra ainda não sabe disso. E a hora que ele está conversando com a mãe, o bebê continua tentando chamar a atenção dele? Esse é o principal. Então, quer dizer, a criança está na escola lá, não estiver muito quieto, se você observar, a pessoa que toma conta, observa que a criança, depois de um certo tempo, ele muda a forma de se comportar, né? Ele deixa de ver o foco da pessoa ali e muda para outro foco. Aí... Sim. Na creche é mais fácil ainda, porque assim, o bebê fica muito sozinho, né, nas creches, não fica alguém o tempo todo, né? E aí quando essa tia vai lá, vai conversar, vai brincar, é muito importante a hora que as tias vão trocar os bebês, né, as fraldas a fralda do bebê, estar brincando com ele, estar se relacionando com ele. Eu tenho visto escolinhas hoje que para o bebê se distrair, eles colocam vídeos, né, o iPad, essas coisas na frente do bebê. Isso assim é um risco enorme para o bebê. É muito, mesmo o bebê que não tem risco de autismo, para ele aquilo vai ser prejudicial, porque para o desenvolvimento mesmo dele, psíquico, para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento cerebral dele, ele vai ter um prejuízo. Quer dizer, toda criança que está na escola lá, que tem uma idade pequena ainda de 4 meses, 5, 6 meses, não pode então ficar olhando vídeo, essas coisas. Na frente de vídeo. Ele tem que estar em contato com pessoas, né? Com pessoas. E a tia, ela vai conseguir reconhecer se é um bebê que desvia o olhar dela, que ela brinca, que ela conversa e ele corresponde muito pouco, né? Tem bebês que é muito claro. Você olha e fala, esse bebê já é um autista, a gente pode dizer assim, porque realmente você brinca com ele, ele só desvia o olhar, ele não olha. Mas tem aquele que olha, então ele acaba enganando.
O que a mãe tem que fazer? A pessoa da creche chega e fala, olha, o seu filho está tendo esse comportamento, acho que é autismo. O que a mãe deve fazer? Qual o procedimento dela? Então, quando é um bebê, ele tem que procurar um psicólogo, mas teria que ser um psicólogo especialista nisso, né? Eu acredito que aqui em Itapetininga a gente não tem. Porque aí a gente entra com a intervenção e a gente consegue, rapidinho a gente tira o bebê disso. Tira do... Tira. E quer aí dizer, ser autista não é um benefício para a criança. Não, é terrível, é um prejuízo enorme. É muito triste ter um filho autista. É uma luta enorme das mães. As mães estão lá cuidando e não tem retorno nenhum. Não tem retorno, é muito difícil. Eu vejo relato das mães dizendo assim, parece que eu estou cuidando de uma boneca. Porque, claro que ter um bebê cansa, né? Lá, e chora, e troca, e direto. Mas quando a mãe olha, o bebê sorri, o bebê brinca, para a mãe todo o cansaço dela, ali passa. Quer dizer, quando a criança atinge lá, por exemplo, 18 meses, 1 ano e meio, ele não vai ter esse movimento normal que toda criança deveria ter, né? Não, ele é uma criança que vai sempre se isolar. E isso quando começa a se agredir, né? Porque ele se agride. Aí não dá para sair com ele começa a gritar, normalmente grita muito e vai se agredir. Muitas vezes pode passar a agredir a outra pessoa quando tiver mais velho. Tá certo. Esse é o programa Telescópio, ao vivo aqui pela TVI, Canal 8. Também estamos no nosso Facebook. Nosso diretor vai colocar aí na imagem aí, olha lá, facebook.com/TV Itapê. Também estamos no nosso site, o tvitap.com.br, para todo o planeta Terra. Também estamos no canal 8 da NET. No oferecimento, o apoio cultural é de Bolsa Crédito, Camargo e Jackson Nunes. E você então pode ligar para a gente aqui no 3527-8099 para falar conosco aqui, fazer pergunta para a nossa entrevistada de hoje. Afinal, o assunto é muito palpitante. Por enquanto, graças a Deus, não temos problema. Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência com o programa Telescópio. Desculpe, então, eu falei às 13h50 aqui que teríamos o apoio, mas não vamos ter o apoio. Vamos na sequência aqui, Rosana. Eu pergunto para você, o autismo, como que é o processamento sensorial dele? Ele é muito, muito sensível, né? O autista, normalmente, ele não suporta muito barulho, né? Continua? Tá. Ele tem muita dificuldade com barulho, com coisas diferentes, com superfícies diferentes, no tato. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Principalmente o barulho, né? Eles chegam a colocar as mãozinhas assim. O barulho incomoda muito o autista? Demais. Quantos decibéis, por exemplo, nós podemos ouvir 70, ele já ficaria bem menos, qualquer barulho incomoda. A sensibilidade dele é muito grande. Secador de cabelo, barulho ventilador, qualquer barulho, máquina de lavar. Eu já tive uma criança assim que com a máquina de lavar para ela era terrível. Então, assim, o barulho incomoda muito. Claro que depende de cada criança. Mas eles têm a sensibilidade assim é muito aguçada. Rosana, eu conversando com você, eu percebo aqui que Itapetininga não tem essa preocupação com o autismo. Não há, a prefeitura, o serviço público que teria que ter essa preocupação não tem. É isso mesmo? Olha, foi o que eu senti aqui, né? Eu tentei estar conversando sobre, porque esse trabalho com bebês aqui no Brasil é muito novo. Aqui no Brasil, na França não, já é há bastante tempo, mas aqui no Brasil é muito novo esse trabalho, assim. É muito novo aqui, né? No estado de São Paulo, a gente pode dizer. Na Bahia já tem esse trabalho. Existe a preocupação? Já. Em Curitiba, em alguns estados do Brasil já tem esse trabalho da capacitação dos pediatras, essa preocupação de fazer esse trabalho. Capacitação dos pediatras, você falou, Itapetininga não tem. Sorocaba tem, você me falou. Sorocaba, isso a gente vai ser feito agora em agosto, a capacitação lá em Sorocaba. Você falou que na Bahia existe a preocupação. E
Como que é lá? O que eles conseguiram de resultado? Identificaram alguma coisa? Ah, sim. Sim, várias crianças já passaram por tratamento lá. Na Bahia, Minas Gerais, Brasília. Porque todo esse pessoal que está fazendo esse trabalho nos estados, eles se reúnem na França. Agora na França, agora no comecinho de julho, vai ter lá um seminário interdisciplinar para bebês. Né? E é muito focado a questão do autismo. E são vários brasileiros que estão indo para lá e levando trabalhos para serem apresentados lá na França. O autismo, ele sempre existiu no mundo ou era uma doença nova ou está sendo visto agora como novo? Não, o autismo eu acredito que sempre existiu. Não dá para dizer assim, sempre existiu. Eu acredito que sempre existiu. Na história que a gente vê quando a gente está estudando isso, ele vem de muito tempo. A gente, por exemplo, vê uma criança com retardamento mental, ele pode ser autista ou não? Quer dizer, não dá para relacionar uma coisa com a outra? Não dá. Não dá. Muitas vezes, em outras patologias, acaba tendo autismo porque aquela criança acaba não sendo estimulada desde bebê. Né? A criança nasce com alguma síndrome e aí os pais acabam não estimulando porque acha que não tem como, que tem a síndrome e já não tem como. E aí ele acaba muitas vezes indo para o autismo por causa disso, por falta de estímulo. A criança que tem muito risco também do autismo são os bebês prematuros. O bebê prematuro, por ele ficar na maternidade, por ele ficar numa UTI e não estar tendo a interação com pessoas, é um risco muito grande de ir para o autismo. Mas o que está preocupando, imagine Itapetininga, com 160 mil habitantes, não existe a preocupação com o autismo? Isso é eu que estou falando aqui. Tá. Imagine umas cidades menores, então, com 50 mil, Capão Bonito, Itararé. Então a preocupação é muito menor. Então, né? É uma judiação isso, né? Porque tem como reverter, né? Se houver a preocupação das autoridades, tem como reverter isso, esse quadro. Se você pensar 1 a cada 68, é o cúmulo do absurdo. Né? E se tem tratamento, tem como reverter, por que não, né? Acaba sendo até uma negligência já. Não, é muito, né? Esse número é assustador, 68. Se nos Estados Unidos é 68, imagina aqui no Brasil quanto vai ser. E a gente não percebe isso. Se você não viesse falar conosco hoje aqui, eu não imaginava que Itapetininga, por exemplo, é um foco do autismo, né? Assim, eu não posso dizer, na verdade, que seja um foco, né? Porque está em todo lugar. Não, mas eu digo todo lugar, tá? Em todo lugar. Isso, e vem aumentando, sim. Apesar de eu achar que 68, e dentre os psicanalistas que a gente estuda, a gente comenta isso, que realmente é muito alto, é um absurdo. Mas a gente sabe que vem aumentando muito. Isso vem realmente aumentando muito. E eu fico pensando também, né? Porque hoje, assim, se tem menos filhos, as crianças vão cedo para as escolas, nas escolas não são estimuladas. Antigamente não, as mães tinham vários filhos, ficavam em casa brincando com os irmãos, tinha mais estímulo, né? Você acha que isso ajudava a não ter autismo? Não que ajudava a não ter autismo. Claro que tinha autismo, mas eu acredito que o bebê já estava muito ali com outras pessoas, o que acaba sendo, na verdade, um estímulo. Todo esse tratamento é pela plasticidade cerebral do bebê. O bebê tem uma plasticidade muito grande cerebral. Então, por isso que a gente consegue tanto reverter quanto acentuar, né? Se for um bebê que fica na frente do vídeo, um bebê na escolinha que fica ali no bebê conforto esquecido, isso é um prejuízo muito grande. Isso vai acentuar. Além do recado que nós deixamos aqui para a Prefeitura Municipal, para o Serviço Público, para cuidar do autismo, o que mais nós deixamos de falar hoje aqui, que você gostaria de falar? Então, dar um recado para as mães, né, para os pediatras, se a mãe perceber alguma coisa que, olha, esse bebê não está me olhando, esse bebê me olha muito pouco, tem que correr, porque tem tratamento, porque tem como reverter, tem que ir atrás. E que os pediatras, eles precisam levar em conta o que as mães falam. Se a mãe está falando, eu estou sentindo que esse bebê não me olha, eu estou sentindo que tem alguma coisa diferente nesse bebê, que eles consigam ouvir e prestar atenção nisso. Enquanto for novo, né? Enquanto for novo. Depois de 1 ano, a gente já não consegue reverter. Você consegue uma adaptação. Não consegue reverter mais? Não, aí já não reverte mais.
Você consegue que ele seja um autista muito bem adaptado e que ele tenha uma vida muito boa, né? Mas você já não consegue reverter. Agora, os pais têm que ter essa consciência de quanto antes buscarem tratamento é melhor. Porque acontece muito isso. Às vezes a mãe fala, tem alguma coisa estranha? O pai fala, não tem, é coisa tua. E a mãe fala, mas eu acho que tem alguma coisa diferente. O pai fala, não, ela fica procurando pelo em ovo. E tem, né? Então, e ficar atento quando a criança nascer com menos de 9 meses, né? A criança... Esse é o risco maior, né? Sim. Hoje, em muitos hospitais em UTI neonatal em São Paulo, já tem psicanalistas ali para fazer esse acompanhamento, tanto com o pessoal quanto com os bebês. E a contribuição maior hoje é essa informática nossa que nos leva a isso, né? Infelizmente, né? Por um lado, né, assim, seria uma coisa muito boa, porque essas notícias são divulgadas, né, de uma forma muito rápida, mas por outro lado, se o bebê ficar direto preso nisso. Tá certo. Conversamos então com a Rosana Cirineu, ela é psicóloga, veio falar sobre o autismo conosco. Obrigado pela sua presença conosco aqui, Rosana. Eu que agradeço. Tá certo. E fica o alerta para todo mundo aí. Vamos encerrando mais uma edição do programa Telescópio, com o apoio cultural de Bolsa Crédito, Camargo e Jackson Nunes. E prometemos voltar amanhã de novo com uma nova edição do programa Telescópio. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Crédito. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.